meditando nesta manhã, dia 4 de janeiro de 2024. Graças dou ao Senhor por esta manhã, estar aqui meditando na palavra de Deus. Antes louvei o Senhor por louvor da harpa cristã 127, que tem por título O Senhor da Ceifa Chama. Esse louvor é maravilhoso. Ele tem no coro essa escrita, essa palavra tão forte que diz assim: fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim alegre, atendo ao teu mandar. Esse louvor fala da chamada do servo de Deus para fazer a obra do Senhor. É interessante que a certa estrofe do hino fala que o profeta, se aproximando de Deus, ele se considera um pecador. É a consciência que todos os homens têm que ter, que nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos falhos, mas que através de uma vida de fé com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de palavra, nós cremos que com esta vida apoiada na fé em Cristo, Jesus Cristo, ele comprou para o seu povo, através do seu sangue, ele comprou o direito de nós se tornarmos filhos de Deus. E através do sangue dele, ele nos purifica, nos redime e nos faz ser santo na pessoa dele. Ele nos purifica, nos santifica e nos justifica. A dívida é justificada através dele. Nós passamos a não dever mais, porque em Jesus Cristo somos perdoados e em Jesus Cristo somos comprados através dele e fomos feitos herdeiro de tudo que ele tem, e assim Deus nos aceita. Então esse louvor, ele é um louvor muito forte, é o louvor 127, fala da chamada e fala depois que o servo de Deus, sendo inspirado por Deus, ele vai depressa anunciando a mensagem da cruz aos que estão caídos, aos que estão em angústia, aos que estão precisando de salvação. E depois desse trabalho feito, que é o período que o homem vive na terra fazendo o evangelismo, levando a boa semente, esses trabalhos vão ter vai ser findos, ou seja, vai terminar. E nós vamos desfrutar no céu a recompensa desse trabalho, a recompensa do que Cristo fez na cruz. E nós vamos receber um bem-vindo quando chegarmos no céu, e essa glória nós temos fé que nós vamos alcançar. Logo após, cantando este louvor, que eu vou cantar até um pedacinho, mas e logo vou ler também a palavra de Deus, onde Deus nos deu, que tem o complemento do louvor, né? Deus é maravilhoso assim, porque nós cantamos um louvor e Deus falou em cima do louvor. O louvor fala sobre a chamada, a convocação de Deus. E aí quando eu abro a Bíblia sem procurar a página, oro, peço a Deus para falar comigo, ele fala em cima do que eu acabei de cantar. Isso testifica o poder de Deus que está conosco, sempre nos orientando e mostrando para nós, para que nós venhamos ter mais fé, que ele está falando conosco e que nós precisamos dar atenção ao seu falar e procurarmos fazer a obra dele. Aqui só a primeira estrofe que eu vou cantar. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. É uma pergunta, quem quer ir? Aí nós abrimos em Isaías capítulo 49, que tem por título: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Quando nós nos colocamos, aqui o título fala, quando nós colocamos
na mão do Senhor, nós nos tornamos uma luz para aqueles que estão em trevas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão angustiados, com depressão, pensando em tirar sua própria vida, não vendo esperança mais na vida. Nós se tornamos uma luz, porque Deus nos dá a condição que a nossa palavra, quando chegarmos a essas pessoas, vai trazer alento, vai trazer solução, porque a palavra que vai estar em nós, ela vem direto do céu. É a palavra de Jesus que vai estar em nós. Jesus é a luz do mundo. E quando nós estamos em Jesus, passamos a ser também uma luz aqui na terra, através de darmos lugar a Jesus nos usar. E diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Muitas das vezes, nesse versículo, nós nos sentimos assim: será que o que eu fiz, o que eu trabalhei, foi inútil? Gastei minhas forças inútil? Você que está fazendo a obra do Senhor. Mas ele diz depois: a minha recompensa vem do Senhor. Aí ele fala mais: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis ouvirão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Nós sabemos que a passagem de Isaías é uma passagem messiânica, falando do Messias, falando de Jesus Cristo. Essa passagem se refere diretamente a Jesus Cristo apresentado ao mundo como a luz do mundo para restaurar Israel e Judá. Eles faziam parte de uma comunhão, porque eram os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Israel, 10 tribos. Judá, 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nós vemos que eles se separaram num conflito religioso, num conflito de poder. Só que com a chegada do Messias, ele trará a comunhão, a união, ele trará a paz entre todas as nações, não só para Israel e Judá, mas para todas as nações. E aí, às vezes, nós nos perguntamos, quando se dará isso? Para aqueles que crer, já se torna hoje, porque você, sendo a igreja de Cristo, você já entra na comunhão,
numa vida com Cristo, aonde o Espírito Santo diretamente rege os corações e nós passamos a ficar plantado na pedra que é Cristo e automaticamente com Deus. Só que esta palavra profética há de acontecer em todo o mundo após o arrebatamento da igreja, que terá 7 anos. A igreja estará na boldas do Cordeiro, participando ali de toda a festa nupcial com Cristo, onde vai ter a ceia do Senhor realizada no céu com a igreja. São 7 anos. E esses 7 anos aqui na terra haverá a implantação do anticristo, que terá 3 anos e meio com uma falsa paz, e depois de 3 anos e meio, quando ele já conquistou as nações, quando ele construiu o 3º templo em Israel, então ele então mostrará quem ele é. Israel vai descobrir que o anticristo, ele realmente não é o Cristo verdadeiro, pois quando construísse e terminar o templo, ele colocará a idolatria dentro do templo. Então, ali ele colocará ele próprio como aquele que deve ser adorado, uma imagem dele. E todo o Israel, eles sabem e eles vivem e creem na Torá, no Pentateuco, aonde Deus deu a Moisés as leis, que jamais um homem poderia adorar um Deus feito por mão de homens. Então ali eles vão ver que ele não é o Cristo. E eles então quebram a aliança com o anticristo e eles então fogem da presença dele e Deus os esconde nas montanhas. Quando então o anticristo, com as 10 maiores potências da terra, estiverem para destruir Israel, que está escondido ali, então Jesus voltará outra vez com a igreja, com seu exército, e terá então a grande guerra do Armagedon, a grande peleja, aonde ali o Senhor Jesus defenderá Israel e salvará Israel. Então nós vemos que esse processo há de acontecer. E depois dessa restauração, depois que o anticristo é destruído, a besta é destruído, então se dará o início do milênio. E no milênio, todas as nações estarão debaixo do governo de Cristo. Então Jesus Cristo mostrará o que é ser rei e rei perfeito, um governo perfeito, de liderança perfeita, sem partidarismo, aonde a justiça será perfeita, porque ele é justo para com todos e não faz acepção de pessoas. Dando continuidade ao texto, lendo o versículo 8 de Isaías 49, o pequeno título: Prometida a restauração de Israel. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Isso aqui fala quando Israel estiver sendo perseguido pelo anticristo. Ele fala: no dia da salvação guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurar a terra e lhe repartirei a herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto.
Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. O próprio Cristo vai conduzir este povo sedento, angustiado, a um aras, a um lugar de água, a um jardim do Éden. E ele fala, mas transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. O que ele quer dizer? Os montes são as dificuldades, as lutas. Ele vai fazer planície, vai fazer um acesso fácil. E eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, aí ele já está abrangindo os continentes, virão de longe todos aqueles que realmente creem no Senhor Jesus Cristo, para poder receber essa dádiva, esta mesma bênção que Israel aqui no texto está recebendo. Aí ele fala, cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarem do meio dele. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam venham a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e assolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente será estreita demais para os moradores, e os que te devoraram estarão longe de ti. Até mesmo teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dai-me espaço em que eu habite. Vai vir tantas pessoas a estarem neste lugar tão glorioso, que vai ficar apertado. Quando a coisa é boa, ninguém quer abrir mão, mas Deus vai dar espaço para todos viverem e se sentirem bem. Aí fala, e dirás contigo mesmo, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril. Quando você está com problema, ninguém te procura, todo mundo te abandona. Mas quando você recebe as bênçãos, as pessoas vêm para perto de você. Não será diferente nesta época. As bênçãos do Senhor vai estar com Israel, vai estar com a igreja dele. E virão de longe e serão abençoados da mesma forma. Aí ele fala, ela diz que foi deixada sozinha antes. Onde estavam? Ela estava sozinha, ela fica assim, meu Deus, eu estava sozinho, ninguém estava aqui. Onde estavam essas pessoas todas que agora estão aqui? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos alvorarei a minha bandeira, eles trarão teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, reis serão teus aios, rainhas as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberão que eu sou o Senhor, e que o que esperam em mim não serão envergonhados. Aquelas pessoas que te oprimiam, que te perseguiam, ou próprio, todo tipo de dificuldade, vão ter que se prostrar, vão ter que reconhecer que a bondade de Deus, ela está na sua vida. E em troca disto, quando um homem é abençoado por Deus e recebe a virtude do Espírito Santo,
Em troca, quando a pessoa dobra o joelho e se humilha, você não oprime, você não humilha essa pessoa. Você pega na mão e levanta e diz: levanta, vem estar comigo, vem sentar à mesa, vem comer. Assim como fez Davi, trazendo de Lodebar Mefibosete: vem, você está com esse problema de deficiência, você é paralítico, mas eu quero que você sente à mesa e come comigo do melhor. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. A atitude de José, ao receber seus irmãos, ele não lançou em rosto, ele os perdoou e os abençoou. Isso se dará neste grande dia. Diz mais, para a gente concluir aqui a leitura: tirar-se-ia à pressa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão, como com um vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Mas aqueles inimigos que não quiserem ter paz contigo, que não quiserem usufruir da bênção, eles serão destruídos. Deus, ele não fez o lago de fogo para lançar o homem ali. Foi feito para lançar o inferno e Satanás e todas as hostes espirituais da maldade. Mas todos os homens que não der lugar à voz de Deus, à presença do Espírito Santo, e em seu coração manter-se endurecido, não restará para eles a não ser o dano, porque Deus é justo. Porque a pessoa que pratica a injustiça e se arrepende, ele encontra o favor do perdão de Deus. Mas a pessoa que pratica a injustiça e não se arrepende, ele já está condenado. A Bíblia diz que: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Então é necessário que o homem creia que Jesus Cristo, ele é o caminho, o único. Ele é a verdade, a única verdade. E ele é a vida. É o único que tem vida para dar. Porque ele comprou, ele morreu na cruz e pagou o preço da redenção. Portanto, você que está afastado do caminho do Senhor, volte para Jesus. Aceite o Senhor como Salvador. Faça uma oração. Diz: Senhor, eu sou um pecador. Reconheço as minhas faltas, reconheço as minhas falhas. Sei que diante de ti nada sou. Suplico em nome do seu Filho Jesus Cristo pela salvação. Como está escrito aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a boca confessar, e eu estou confessando com meus lábios, se com o coração tu crês, está escrito lá, e eu creio com o meu coração. Diz a palavra que serei salvo. Então eu creio na salvação através do seu Filho. Diz a Escritura que assim como Moisés levantou no deserto uma serpente e todos que estavam ali morrendo olhavam para a serpente, era restaurado, assim importa que o Filho de Deus seja levantado no madeiro. E eu creio na cruz de Cristo, no sangue vertido ali, e eu creio que Ele é a minha salvação. Moisés o que fez foi uma figura daquilo que foi realizado em Cristo Jesus no Calvário. Eu creio em Ti e eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Isso basta para você ser salvo, você tendo essa fé em Cristo, e a sua salvação é garantida. Então fique com esta palavra, não perca a oportunidade.
Deus abençoe sua vida. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.